Olá, turma, boa noite. Vamos dar sequência aí à nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai ver circuito RL, tá? Vou explicar para vocês o que significa. Só vou expandir aqui. Seguinte, circuito RL é um circuito composto por resistor e indutor. Nas aulas passadas, a gente viu circuitos separados, né? Nós vimos circuitos indutivos, nós vimos circuitos resistivos e também nós vimos circuitos capacitivos. A partir desse momento, a gente vai ver a junção, né? Circuito resistivo com indutivo, circuito resistivo com capacitivo, e circuito misto, que é resistor, indutor e capacitor. Aí já é um circuito complexo, e esse circuito complexo é o circuito do cotidiano, é o circuito que a gente trabalha do dia a dia. Tá? Na prática, a gente não vê só circuito resistivo, raramente a gente vê só resistivo, indutivo ou capacitivo. Na prática, a gente vê a junção desses componentes, tá? Em um circuito só. Isso é o cotidiano. Então, para a gente entender um circuito complexo com os três componentes juntos, é necessário estudar separadamente cada um deles para entender o comportamento, né, do componente no circuito, e assim a gente conseguir entender e estudar eles completo, né, com os três componentes de uma vez só. Então, nesse momento, a gente vai estudar um circuito resistivo indutivo, um circuito em série, tá? Posteriormente, a gente vai estudar um circuito paralelo, tá certo? A aula vai ficar um pouquinho longa, então eu vou ficar restrito só ao circuito resistor e indutor, e na aula que vem a gente vai estudar resistor e capacitor, tá certo? O que é um circuito RL? Um circuito RL, como eu já falei, é um circuito composto por resistor e indutor, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? A gente já sabe a característica de um circuito indutivo. Circuito puramente indutivo, como a gente viu nas aulas passadas, ele atrasa a corrente 90 graus, tá? A corrente atrasada é defasada, né? Defasada 90 graus em relação à tensão. Então ele segura, ele atrasa a corrente. Um circuito RL não, um circuito RL, tudo bem, a corrente no circuito RL também vai ficar atrasada, mas a tendência é esse resistor aqui tentar colocar a corrente para ficar em fase com a tensão. Claro que ele não vai conseguir colocar totalmente para ficar em fase com a tensão, porque tem um componente aqui indutiva, mas a tendência é diminuir a defasagem, tá? O circuito RL diminui a defasagem. Então tem de inúmeras aplicações, né? E aí a gente vai ver, a gente vai entender a gente vai entender aqui o comportamento, né, desse circuito, para depois começar a visualizar as aplicações dele, tá? Então eu tenho aqui um exemplo que é uma fonte geradora, né, de 220 volts, tá? Com ângulo de 0 graus, ou seja, essa tensão está em fase, uma tensão de 60 Hz, certo? Alimenta um resistor de resistência elétrica 20 ohms, tá? E um indutor de indutância igual a 50 mA, ligados em série. Tá aqui, estão ligados em série. Então, está pedindo para calcular a reatância indutiva e aí expressa a impedância do circuito na forma cartesiana. Então, a impedância do circuito RL série é a soma das impedâncias de cada elemento, tá? Do resistor e do indutor. Tá? É bom lembrar que para realizar a operação de soma com os números complexos, é mais conveniente utilizar a forma cartesiana, tá? Então vamos deixar para somar na forma cartesiana, e para fazer divisão e multiplicação a gente transforma para a forma polar. Por isso a importância do estudo dos números complexos, né, nas aulas anteriores lá atrás. Então eu tenho aqui um meu indutor de 50 mA, tá? Então aqui tem a fórmula da reatância indutiva, que é 2πfL, tá? Ou ômega L. Então, simplesmente você vai pegar 2 vezes π vezes a frequência, que é 60 Hz, e vezes L, né? Que é o indutor de 50 mA. Então, essa conta aqui vai dar 18,85 ohms, tá?
Então, a impedância do circuito em série na forma cartesiana. Agora a gente vai ter que transformar para somar, tá certo? Nós vamos transformar. Aqui, vocês sabem que viram na aula anterior que a minha reatância indutiva, né, ela está no patamar imaginário, então, e o meu resistor está no patamar real. Então, aqui eu tenho ZR e ZL, tá? Que é JXL. Então, eu tenho aqui a forma cartesiana, então, como é que vai ficar a minha impedância complexa? 20 mais J 18,85 ohms, que o 20 é do resistor e 18,85 é do indutor, né? Ok, é conveniente representar a impedância na forma polar para facilitar a utilização da primeira lei de Ohm para a corrente alternada, que utiliza operações de multiplicação e divisão. Então, para fazer a multiplicação e divisão, a gente tem que transformar isso aqui para a forma polar, fica mais conveniente, fica mais fácil. Né? Então, a transformação para a forma polar, vocês já sabem, tá? Tá aqui. Como é que faz? A transformação da forma polar é raiz quadrada, tá? Dos quadrados de R mais o valor de 18,35. E aí você vai pegar o arco tangente, tá certo? Do XL sobre o R. Então a gente já viu lá, sabe como é que transforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram. Então o resultado aqui dessa transformação deu 27,48 com um ângulo de 43,3. Tá certo? Beleza, então a gente já achou a impedância na forma polar. Então, para calcular a resistência, agora ficou fácil. Você vai pegar a tensão sobre a impedância. Então, eu tenho uma tensão de 220 com ângulo zero, tá? E minha impedância como a gente já achou aqui, 27,48 com ângulo de 43,30. Então, essa divisão aqui dá uma corrente de aproximadamente 8 amperes com um ângulo, tá, de menos 43,30, tá? Um ângulo da menos 43,30 da corrente total. Tá? Aqui passa, gente, uma corrente total nesse circuito aqui, tá? É um circuito em série, a corrente total que passa no resistor é a mesma que passa no indutor. Tá bom? Agora, depois que a gente achar a corrente, nós vamos ter que saber a tensão em cima de cada componente deste aqui, tá? A soma das quedas de tensões de cima do resistor e a queda de tensão em cima do indutor, a soma dá a tensão da fonte, a tensão total, tá? É claro, a tensão total com o mesmo ângulo, vai dar uma tensão completa, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Tá, eu tenho aqui minha corrente, ó. Observe que a corrente continua atrasada em relação à tensão. Então, como a gente viu lá, a corrente continua atrasada em relação à tensão, porém, de um ângulo menor que 90 graus. Enquanto a indutância tende a defasar de 90 graus, a resistência tende a colocar em fase com a tensão, como eu falei anteriormente. Ó. Eu tenho aqui um resistor. Enquanto num circuito puramente indutivo, se fosse um circuito puramente indutivo, a minha defasagem seria 90 graus, mas como tem um resistor no meio aqui, a tendência é a resistência colocar em fase com a tensão. Então, por isso que ficou menor do que 90 graus aqui a minha corrente, tá? Então, aqui vem agora a esbocha a forma de onda da tensão e da corrente indicando seus valores de pico, né, e o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Aqui, para transformar para valor de pico, você já sabe, né? Essa parte aqui de tensão e de corrente é só pegar e multiplicar os valores por raiz de 2, vezes raiz de 2. Então, aqui eu tenho o valor de pico da tensão e tenho o valor de pico da minha corrente. Tá bom? Então, assim como vocês sabem que a corrente fica atrasada em relação à tensão, está aqui o atraso, né? O símbolo, o atraso. E aqui tem o ângulo φ, esse ângulo φ aqui, ó, que está representando aqui, é 43,30, que é a defasagem. E a corrente está negativa porque significa que ela está atrasada em relação à tensão. Atrasada de 43,3 graus, tá? Aqui agora, tá pedindo aqui, ó, esboce o diagrama fasorial
da corrente das tensões do gerador, tá? Sobre o resistor VR e sobre o indutor VL. Está pedindo a minha corrente e as minhas tensões, tá? A corrente em cima do resistor e a corrente em cima do indutor, tá? Como se trata de um circuito em série, a minha corrente é a mesma, porque aqui, ó, a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, o circuito é em série. Já a tensão não, a tensão é diferente. Aqui tem uma queda de tensão e aqui tem outra queda de tensão. A soma dessas quedas de tensão aqui, ó, a soma das quedas de tensão do resistor e do indutor resulta na tensão total aqui do meu gerador ou da minha fonte, tá? Só que tem um detalhe, se fosse, vamos lá, gente, se fosse ficar mais fácil de vocês enxergarem se aqui fosse dois resistores, né? Se fosse dois resistores, a queda de tensão nesse e a queda de tensão nesse já vinha diretamente para cá, sem precisar da gente interpretar a soma vetorial. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que funciona isso. Então vamos ver aqui, ó. Se eu tivesse um circuito, por exemplo, com dois resistores, tá? Vamos aqui então. Aquele outro programinha lá não tá legal. Vamos utilizar esse. Então, se eu tivesse um circuito aqui com dois resistores, digamos que aqui eu tenha 50 ohms, 100 ohms, e aqui eu tenho 220 volts, tá? Eu vou colocar aqui os valores iguais para facilitar o entendimento. Eu tenho aqui, ó, 100 ohms também. Ok. Se eu tenho aqui 220 volts, significa, o que significa? Significa aqui, ó, nessa resistência aqui, ó, são resistências iguais, e tenho aqui 110, uma queda de tensão de 110, desculpa, tem aqui uma queda de tensão de 110 volts, e aqui também, ó, eu tenho uma queda de tensão de 110 volts. Por quê? Ó? A soma aqui das quedas de tensões tem que ser igual a tensão aqui da minha fonte, 220 volts. 110 mais 110, 220 volts. Agora, de repente, não tenho mais uma resistência, eu tenho uma indutância aqui, já muda um pouquinho. Aí você vai ter que fazer a soma fasorial. Então aqui eu não tenho mais 100 ohms, tenho 100 mili Henry. Só que aqui, ó, não é mais resistência, aqui é indutância. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui em mim agora é indutância. Então vamos aqui, ó, uma resistência aqui igual, e aqui agora vai ser indutor. Indutância. Se for indutor aqui, muda, não é essa soma de 110 volts mais 110 volts. Aqui agora vai ter um ângulo, então vai ser uma soma também que envolve ângulo. Então os valores a gente vai ter que entender isso, tá? Para fazer a conta e aí entender que, é claro, vai bater com 220 com ângulo, sei lá, do ângulo zero, mas os números que você vai encontrar aqui no indutor, somando assim, se for uma soma algébrica, não vai bater. É isso que eu quero entender para não confundir vocês. E aí vocês vão ver aqui agora, a gente vai vir aqui, novamente, tá? Passo a passo. Ok, para vocês entenderem. Então, agora tem um resistor aqui, tem um indutor. A gente viu lá, se fosse dois resistores era fácil somar.
de entender, de enxergar. Batia certinho aqui com a minha... Vou botar aqui. Vamos voltar. Batia certinho com 220 volts com ângulo zero. É fácil de enxergar, assim, sabe? Mas aqui, como assim, indutor, aqui, a soma fasorial entre as tensões do resistor e do indutor, VL, VR e VL, é igual à tensão do gerador. Tem que ser 220 com ângulo zero, tá? E a gente sabe que, ó, VR é R vezes I. R vezes I. É a resistência vezes a corrente que passa aqui. E VL é ZL vezes I, que é a impedância aqui indutiva, tá? A soma V total é igual a VR mais VL. Tensão no resistor. A tensão no resistor, você vai pegar a resistência vezes a corrente, né? Então, eu tenho uma resistência aqui, ó. Qual é o valor da minha resistência? A gente viu aqui, ó. Minha resistência é 20 ohms, tá? 20 ohms. Então, eu tenho 20 ohms com ângulo zero, porque é puramente resistível. E a minha corrente é 8,01 ou aproximadamente 8 amperes com ângulo de menos 43. Como é que eu encontro a minha tensão no resistor? A minha tensão em cima do resistor é essa multiplicação aqui. Então, eu tenho 20 vezes 8, 20 vezes 8, 160. 160 volts com ângulo de menos 43,3. E vocês vão perceber aqui que o ângulo da minha resistência ele é igual ao ângulo da corrente. Porque o meu resistor ele não vai ser diferente o ângulo. Porque é um circuito, é um componente puramente resistível, é um resistor, só tem parte real, não tem parte imaginária, não vai defasar nada. Então sempre o ângulo da resistência vai ser igual ao ângulo da corrente no circuito em série, tá? Agora vamos aqui para a tensão, o ângulo da tensão, desculpa, gente. O ângulo da tensão, assim, o ângulo da tensão em cima do resistor, né? Ele fica em fase com o ângulo da corrente que passa em cima daquele resistor, tá? Eu falei resistência, mas é tensão. O ângulo da tensão no resistor, ele está sempre em fase com o ângulo da corrente que passa no resistor, tá? Porque é um componente puramente resistível, é resistor, tá? Então sempre vai ficar em fase. Por isso que aqui é menos 43,3 e VR menos 43,3. Já o indutor é diferente, ó. No indutor, mesma coisa. VL é igual a ZL vezes I, tá? ZL vezes I, que é a impedância do indutor vezes a corrente do indutor. Então, quem é meu ZL? Meu ZL, como a gente viu lá atrás, é 18,85. Vou voltar aqui, ó. Quem é ZL? ZL é 18,85. Só que a gente está fazendo a consideração aqui que é um indutor. Um indutor, um componente puramente indutivo, ele tem uma defasagem de 90 graus. Então é 18,85 com ângulo de 90 graus, porque é um componente totalmente indutivo. Se fosse totalmente capacitivo, era menos 90 graus, mas indutivo é 90 graus, tá? Então 18,85 com ângulo de 90 graus, vezes a corrente. Quem é a corrente? A corrente é aquela corrente que passa aqui, ó, que é 8,01 com ângulo de menos 43,30. Então essa multiplicação aqui, ó, 18,85 vezes 8 dá 150,99, aproximadamente 151. Só que os ângulos aqui, já que está multiplicando, os ângulos se somam. Então 90 menos 43,3. Então 90 menos 43,3 dá um ângulo de 46,7. Então eu tenho a minha tensão, tá? Em cima do meu indutor é 150
46,99 com ângulo de 46,7, ou seja, o ângulo da minha tensão em cima do resistor é totalmente diferente do ângulo da minha corrente. Totalmente diferente do ângulo da minha corrente. Lembrando, o ângulo da minha tensão em cima do indutor é diferente do ângulo da minha corrente que passa no indutor. O ângulo da minha tensão em cima do resistor é igual ao ângulo da corrente que passa por esse resistor. Corrente que passa aqui, o ângulo é igual à tensão, aquela tensão em cima dele. O ângulo da corrente que passa aqui no indutor é totalmente diferente do ângulo da tensão do indutor, em cima do indutor. Isso é importante vocês entenderem e perceberem, tá? E a diferença entre o ângulo da tensão do indutor para a corrente é 90 graus. Se vocês fizerem essa conta aqui, ó, soma essa aqui para vocês verem, dá 90 graus, tá? Diferença aqui é 90 graus entre ângulo e o ângulo da corrente, tá? Por quê? Tem uma defasagem de 90 graus, tá? Então, nós descobrimos aqui a tensão em cima do resistor, 160,2 com ângulo de menos 43, e do indutor, 150,99 com ângulo de 46. Aí vocês podem perguntar, professor, mas 160,2 mais 150 dá muito mais do que 220, que a soma das tensões do resistor e do indutor tem que ser igual à minha tensão aqui do gerador. Só que aí é o seguinte, isso aqui está no patamar polar. Então são somas vetoriais. Quando a gente for destrinchar aqui, para vocês somarem, você tem que transformar para retangular aqui, transformar aqui para retangular e somar. Gente, tem que bater 220 com ângulo zero. Se não bater, tem algo errado. Então vamos aqui ver, tirar a prova. Então aqui eu tenho aqui a soma, né? Tensão sobre o resistor está aqui. Minha tensão sobre o indutor está aqui. Então vamos lá. V total é VR mais VL. Só que quem é VR? Como a gente viu aqui, ó. VR é 160,2 menos 43. Isso aqui está em polar. Jogando para retangular, estamos aqui, ó. 116,59 menos J, 109,87. Isso aqui é de polar para retangular. Faça a conta aí na casa de vocês. Vocês vão ver que bate certinho. E quem é VL? VL está aqui, ó, 150,99 com ângulo de 46,7. Aqui é polar. Para retangular fica 103,55 mais J, 109,89, tá? E quem é V total? V total, o V, que é a tensão aqui do gerador, é a soma de VR mais VL. Então vamos somar aqui tudo. Quem é VR? Isso aqui, tá aqui. Quem é VL? Aqui. Tá aqui. Então, some isso aqui. Some parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, 116,59 mais 103,55 dá 220,14. Mais 109,89 menos 109,87 dá J,02. J,002. Então, isso aqui dá aproximadamente, transformando para polar novamente, dá aproximadamente 220 com ângulo zero. Ou seja, essa soma daqui bateu certinho com minha tensão aqui do meu gerador, 220 com ângulo zero. E tem que bater, se não batesse tinha alguma coisa errada. Ok, gente? Então é importante vocês perceberem isso aí. Se fosse só resistivo, ficava fácil a soma das quedas de tensões aqui para dar a tensão no gerador, mas é resistivo indutivo. Temos que fazer essa conta aqui para entender que esses valores aqui, a soma desses valores aqui tem que dar a resultante do gerador, tá? Então agora ele está pedindo aqui. Letra D, esboço de diagrama fasorial da corrente e da tensão do gerador sobre o resistor. Por isso que é importante a gente fazer isso aqui para descobrir as tensões. Então aqui eu tenho a minha tensão está em fase,
Aqui é minha soma vetorial, tá? Aqui já tem minha representação vetorial aqui, diagrama vetorial. Então aqui eu tenho minha tensão. A minha tensão aqui é 220 volts, com ângulo zero. Aqui, por isso que ela está aqui nesse eixo aqui, ó, real, o ângulo é zero. Então aqui eu tenho minha representação da tensão total de 220 volts, tá? Aqui eu tenho aqui minha representação da tensão VR. A minha tensão VR, vocês estão vendo aqui, ó, é 160,2 com um ângulo de menos 43. Menos 43 está aqui, ó. Está aqui embaixo. Aí vocês podem perguntar, professor, como é que eu vou saber que o menos 43 está aqui embaixo, professor? Tem várias formas, eu já expliquei para vocês na aula passada como é que a gente faz, mas aqui um macete rápido para vocês descobrirem onde está menos 43 é o seguinte. Quando vocês trabalham com ângulo no sentido anti-horário, é positivo. Anti-horário é positivo, um exemplo. Aqui é mais ou menos 30, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aí vai, 360. Já com ângulo negativo, não. No sentido horário, não. No sentido anti-horário é positivo. No sentido horário, é o contrário, negativo. Então, aqui, ó. Aqui é menos 90, aqui é menos 180, aqui é menos 270, caminhando para cá. Então, se você for representar o ângulo de menos 43,3, ele está mais ou menos aqui, ó, porque ele está caminhando daqui, ó, nesse ponto aqui, para o sentido horário. Então, menos 43 está aqui, ó. 43,3 está aqui. É só você caminhar no sentido horário, porque no caminho no sentido horário, a representação do ângulo no sentido horário é negativa. Então aqui menos 30, menos 43,3, menos 90, menos, sei lá, tudo para cá é menos, tá? Então, quando vocês forem representar o ângulo negativo, vocês vão perceber e vocês vão representar desse jeito. Se for um ângulo maior do que 90, vamos lá, se for um ângulo de 100, menos 100. Ângulo de menos 100, ele está aqui, ó. Passou de menos 90, menos 100 está aqui, está próximo aqui, ó. Próximo de 90, está mais ou menos aqui assim. Então, é mais ou menos assim que funciona, é assim que representa. Claro, daquele outro jeito que eu falei para vocês, é um jeito mais didático, mas na prática é assim que vocês fazem, tá? Então, assim, VR, 160 com menos 43,3, está aqui, ó. 160 com menos 43,3. VL 150,99 com 46,7. Tá aqui, ó. 150,99 com 46,7. Tá? A soma vetorial dos dois aqui, ó, dá 220 com ângulo zero. Tá aqui, ó. 220 com ângulo zero. Tá ok? A soma vetorial a gente viu, tá aqui, gente. A soma vetorial. Essa soma aqui, ó. Tá? 220 com ângulo zero. Tá aqui, ó. Ok? Outra forma de vocês descobrirem o exemplo, vocês têm, para não precisar fazer essa conta aqui, para você ver o módulo, eu tenho aqui 160 e tenho 150,99. Qual o módulo, qual a soma vetorial deles dois? Simplesmente, é claro, a gente não vai trabalhar, não estou falando do ângulo agora, tá? Mas a soma vetorial dos dois simplesmente vocês pega 160 ao quadrado, tira a raiz quadrada de 160 ao quadrado mais 150,99 ao quadrado. Vai bater 220 volts. Vamos ver aqui? Então, assim, eu quero descobrir um módulo desse aqui, né? O módulo da minha tensão total. Simplesmente você vai pegar V igual a o módulo, só o módulo, tá, gente? Raiz quadrada 160,2 ao quadrado mais 150,99 ao quadrado. Isso aqui, gente, essa soma aqui, ó, tem que dar 200. O módulo tem que ser 200. Tem que igual a... Vou pegar lá, ó, 160 ao quadrado mais 150,99 ao quadrado. Isso você tira a raiz quadrada disso tudo,
Isso aqui dá 220 volts, tá? Então é assim que faz. Então, isso aqui, por isso que dá pra fazer de todas as formas, tá, galera? Mas assim, é desse jeito aqui pra gente tirar o módulo, para saber qual o módulo rápido, a somatória aqui dos módulos entre 160 e 159. Simplesmente você faz aqui, joga tudo ao quadrado, dá 220. Achou 220. Que bate certinho com a minha tensão aqui do gerador, tá certo? Então vamos voltar aqui. Tá aqui, 220 volts. Observe que a tensão sobre o resistor está em fase com a corrente, ó, como eu falei, ó. Então o resistor está em fase com a corrente está aqui, ó. Porque ele não está pedindo a representação só das tensões, ó. Esboço diagrama faseado da corrente e da tensão do gerador. VR, né, sobre o resistor e o indutor. Então aqui eu tenho minha tensão no indutor, tá aqui, com um ângulo de 46,7. Tenho aqui a minha tensão total, tá? Então aqui a minha tensão VR e também tenho minha corrente aqui VR. Minha corrente de 8, alguma coisa, 8,01. E minha corrente está em fase com minha tensão na resistência. Isso tem que estar em fase com minha tensão na resistência. Senão não faz sentido, o resistor não defasa nada. Então, vai acompanhar a corrente, tá? Espero que você tenha entendido. E outra coisa, por outro lado, a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão sobre o indutor. Então, aqui, ó, minha tensão sobre o indutor está aqui, ó. Está atrasada, ó, 90 graus a corrente. Então, essa representação fasorial é importante para vocês visualizarem, tá, a teoria na prática. A gente vai fazer a prática disso aqui também, mas é importante a gente analisar primeiro a teoria. Vamos lá. Agora está pedindo agora o quê? Calcule as potências ativa e reativa. E também aparente. A potência aparente, S, é a soma vetorial das potências ativa e reativa. Sua unidade é o volt ampere. Pode ser calculada de duas maneiras. Aqui. Tensão vezes corrente, S é igual a tensão vezes corrente, ou também S, que é a minha potência aparente, é igual a raiz quadrada da potência real mais a potência reativa, né? Raiz quadrada da potência ativa mais potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado, tira a raiz quadrada disso aqui, aí você acha o módulo aqui S, que foi o que a gente fez aqui, né? A gente fez aqui, ó, para encontrar isso aqui, ó, tá? Para encontrar a tensão aqui. Então é isso. Tá? Então aqui eu tenho minha potência ativa, tensão vezes corrente cosseno do ângulo. Minha potência reativa, tensão vezes corrente, seno do ângulo, que seno a parte imaginária e cosseno a parte real, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho aqui 220, que é a tensão, vezes a corrente, tá? E o ângulo de defasagem é 43,3, que é o ângulo da corrente. Então isso aqui, essa soma aqui deu uma potência de 1.282,48 watts. Ok? E minha potência reativa? Minha potência reativa é a tensão vezes a minha corrente, seno do ângulo. Então aqui seno de 43,3, tá? Então aqui eu tenho uma potência reativa de 1.208, tá? Volt ampere reativo. Então minha potência ativa é 1.282 watts e minha potência reativa é 1.208
volt ampere reativo. Em minha potência aparente, simplesmente eu vou pegar 220 vezes 8. Minha potência aparente dá 1702. Ou pode ser também, você pega esse daqui ao quadrado, esse daqui ao quadrado, potência ativa ao quadrado, potência reativa ao quadrado, e tira a raiz quadrada disso aqui, que bate a mesma coisa aqui, tá? Então eu tenho aqui no meu triângulo de potência, que está representando um triângulo, represente o triângulo de potência, eu tenho aqui uma potência aparente de 1282 watts, tenho aqui uma potência reativa de 1.208 watts. E aí, aqui produz trabalho, potência ativa produz trabalho, totalmente trabalho. Aqui é utilizada nos enrolamentos, não produz trabalho, mas é importante ter também, essa potência é essencial para a questão de gerar o campo eletromagnético, tá? Só que essa potência, claro, tem que ser controlada. E a soma vetorial das duas potências, a potência aparente está aqui, ó. Então, o que a gente utiliza de fato, e a linha de transmissão visualiza e faz todos os cálculos para projetos, né? Eles fazem em cima da potência aparente. Não é nem potência ativa nem da reativa. Sempre a potência aparente. Faz todos os cálculos ali em cima da potência aparente. Tá? Observe que nesse circuito ocorre dois efeitos. Dissipação de energia por meio de resistor, indicada pela potência ativa, né? E troca de energia entre indutor e gerador, indicada pela potência reativa. Tá aqui, ó. Troca de energia entre indutor e gerador e potência ativa, potência dissipada. Tá? Se fosse um circuito puramente resistivo, haveria apenas potência ativa e, portanto, a potência aparente seria igual à potência ativa. Então, se fosse um circuito puramente resistivo, a minha potência aparente era igual à potência ativa, tá? Por outro lado, se fosse um circuito puramente indutivo ou capacitivo, haveria apenas potência reativa e, portanto, a potência aparente seria igual à potência reativa, tá? Calcule o fator de potência agora. Depois que a gente encontrou potência aparente, potência ativa, potência reativa e potência aparente, a gente consegue também agora fazer o cálculo do fator de potência. O fator de potência, galera, mede o aproveitamento da energia fornecida do gerador para a produção de trabalho pela carga, né? O que acontece? O gerador gera uma energia, tá? E em consequência tem uma produção de trabalho pela carga, tá? Então o fator de potência mede justamente o aproveitamento da energia fornecida do gerador para a produção de trabalho pela carga. E pode ser calculado da seguinte maneira: fator de potência igual a potência ativa, né, que é a potência que gera trabalho, sobre a potência aparente, tá? E isso aí, esse resultado dá um cosseno do ângulo, né, dá um cosseno φ. Tá bom? Então vamos fazer o cálculo aqui. Então, se você pegar, observe, potência aparente é o fator de potência, tá? Potência aparente sobre potência ativa sobre potência aparente, tá? Isso aqui você acha a quantidade em percentual do fator de potência, né? Só que que também equivale ao ângulo φ, que equivale a esse ângulo aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, exemplo, o ângulo, é o cosseno do φ, cosseno do ângulo, tá? Cosseno desse ângulo aqui, ó. Se você pegar cosseno desse ângulo aqui, também equivale ao fator de potência. Então, o fator de potência pode ser calculado das duas formas. Você pega a potência ativa sobre potência aparente, ou então você pega o cosseno do ângulo φ, desse ângulo aqui. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Um circuito puramente resistivo possui fator de potência igual a 100. Observe. O circuito puramente resistivo possui fator de potência igual a 100. Tá? Isso significa que toda a potência, toda a energia fornecida, gerada pelo gerador, fornecida à carga, ela é aproveitada. Tá? Já um circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo possui fator de potência igual a 0. Então, aqui, se você pegar aqui, pode fazer a conta aí no celular ou na calculadora de vocês. 1.282
0,762,48, tá? Dividido por 1.762,20. Isso aqui dá 0,72,77. Aí você multiplica por 100 para ver o percentual, senão vai ficar 72,77 ou 72,78%, tá? Por cento. Significa que tem 72,78% de aproveitamento, tá? Esse aqui, 72,78% de aproveitamento da energia fornecida pelo gerador para a produção de trabalho. Então, e a mesma coisa, se você pegar aqui, ó, cosseno de 43,3, que é o cosseno do ângulo φ, também vai dar a mesma coisa, vai dar 72,78, que é 72,78%, né? Do aproveitamento da energia fornecida pelo gerador. É claro, você não vai encontrar 72,78, você vai encontrar 0,72, 0,72777. Tem que multiplicar por 100 para ver o percentual do aproveitamento, tá certo? Então, assim, esse fator de potência aqui, geralmente não pode ficar muito baixo. Por que isso não pode ficar muito baixo o percentual? Porque senão não está tendo eficiência o circuito, tá? Não está tendo eficiência, não está tendo aproveitamento. A energia fornecida pelo gerador não está sendo produzida, não está sendo para a produção de trabalho, tá certo? Então, por isso tem que ter um controle da minha potência, do meu fator reativo aqui, ó, para que não haja desperdício de energia, porque o ideal é que toda energia se transformasse em trabalho, tá? Mas como tem efeitos indutivos e capacitivos na rede, vai gerar potência reativa aqui, tá? E aí não vai ser toda a energia fornecida pelo gerador que vai produzir o trabalho por causa do efeito reativo. Por isso tem que controlar. Se tiver muito indutivo, tem que colocar banco de capacitores para baixar-se a potência reativa. Por sua vez, se tiver muito capacitivo, tem que colocar efeito indutivo para tentar equilibrar. Neutraliza o outro, e assim você consegue controlar o fator de potência, que é assunto que a gente vai ver lá posteriormente, tá? Agora vamos lá, gente. A gente já viu o circuito em série e agora a gente vai ver o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, tá aqui o circuito em paralelo, tá? São o resistor e o indutor, né, submetido de forma paralela no circuito. Então aqui a gente vai fazer a mesma análise, tá? A mesma analogia, e você vai ver um pouquinho da diferença entre circuito série e circuito paralelo. O circuito em série, as minhas correntes são iguais e as minhas tensões são diferentes. Já em circuito em paralelo, não. Em um circuito em paralelo, as minhas tensões são iguais, porém as minhas correntes em cima de cada componente é diferente, tá? Então aqui eu tenho uma tensão X aqui, ó, a tensão X alimenta, a mesma tensão X alimenta o resistor e o indutor, tá? Aqui eu tenho aqui uma tensão de gerador de 220 com ângulo 30, tá? 60 Hz, alimenta um resistor de resistência elétrica de 15 ohms e indutor de uma indutância igual a 100 mH, ligados em paralelo, tá? Pede-se, calcule a reatância indutiva. A reatância indutiva é a mesma coisa, gente. Você vai pegar aqui, eu tenho aqui 100 mR, você vai pegar aqui 2πf vezes 100 mR, tá? Lembrando, isso aqui é mili, tá? Tem que saber fazer o cálculo lá do mili. Aí dá 37,7. Fazer a conta aqui. 2 vezes π vezes 60 vezes 100 mili. Tá? Vou fazer aqui de novo. 2 vezes π vezes 60 vezes 100 mili. Ok. 37,7, tá? Aqui é a minha impedância indutiva. Agora calcule a impedância total do circuito na forma complexa polar. A impedância de um circuito RL paralelo é a multiplicação dividida pela soma, né? Porque aqui, ó, é diferente, não vai somar que nem um circuito em série. Aqui é um circuito paralelo. Então, no circuito paralelo, para você fazer a impedância complexa total, é a multiplicação dividida pela soma das impedâncias de cada elemento do 2 a 2, tá? A impedância do circuito paralelo
da seguinte forma. Você vai pegar a impedância resistiva vezes a impedância indutiva, dividido por impedância resistiva mais impedância indutiva. Então, vai ficar assim. Quem é minha impedância resistiva? 15 com ângulo zero, vezes minha impedância indutiva, 37,7 com ângulo de 90, porque é totalmente indutivo, tá? Dividido pela soma 15 mais J 37,7. Por que aqui é polar e aqui é retangular? Simplesmente porque aqui é multiplicação. Então, para multiplicar, melhor multiplicar por polar, uma forma polar. Então, 15 vezes 37 dá 565,5. Com um ângulo de 90, porque 0 mais 90 dá 90. Tá? Por que 0? Porque aqui é totalmente resistível. E 90 porque é totalmente indutivo. E aqui ficou a soma embaixo. Tá? E aí ficou, para a gente dividir isso aqui, a gente tem 565,5 com ângulo 90. Para a gente dividir, é necessário aqui embaixo também se transformar em polar. Tá? Então, essa transformação aqui você já sabe fazer, que é 15 mais J 37,7. Então, isso aqui, ó, essa continha aqui de baixo dá 40,57 com um ângulo de 68,30. Então, assim, vamos pegar aqui 565,5 com ângulo 90, dividido por 40,57 com ângulo de 68,30. Então, essa conta aqui dá 565,5 dividido por 40,57. Dá 13,94, tá? Agora você pega 90 menos 68. 90 menos 68,3. 21,7. Então, aqui eu tenho uma impedância total no circuito de 13,94 com ângulo de 21,7. Então, já descobrimos a potência complexa na forma polar. Tá certo? Agora vamos para a próxima aqui. Calcule a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é a tensão sobre resistência, sobre impedância. Então, eu tenho aqui 220 dividido por 13,94, que a gente achou aqui, 13,94. E os ângulos, como é a divisão, se somam. Então, aqui isso aqui dá 220 dividido por 13,94, 13,94, dá 15,78, com ângulo de 30 menos 21,7, com ângulo de 8,3, tá? Então, eu tenho uma corrente de 15,78 com ângulo de 8,3, tá? Então, próximo passo aqui, está pedindo para esboce a forma de onda da tensão e da corrente do circuito, total do circuito. Indicado seus valores de pico e ângulo de defasagem. O ângulo de defasagem aqui, o ângulo da corrente ficou... O ângulo da corrente, vou botar aqui. O ângulo da corrente ficou 8,3 e o ângulo da tensão é 30. Então, existe uma defasagem aqui da corrente total 30 menos 8,3. Uma defasagem aqui, ó, de 21,7. Tá? Existe uma defasagem aqui, ó, de 21,7. Esse φ aqui, 21,7. Tá? E aí, como sempre, um circuito indutivo, minha tensão está adiantada em relação à corrente, com a defasagem de 21,7 entre tensão e corrente, tá? Agora, esboce o diagrama fasorial da tensão e da corrente. Gente, como trata-se de um circuito paralelo, a minha tensão é igual. Então, assim, minha tensão no indutor é igual à tensão do resistor, tá? Tensão é a mesma para os dois dispositivos. Agora, a corrente é diferente. A corrente, a gente vai tratar a corrente como a gente tratou a tensão lá do outro. É uma soma fasorial das correntes, tá? Então, a soma dessa corrente com essa corrente vai dar a corrente total. A soma das duas correntes tem que dar 15,78 com ângulo de 8,3, tá? Então, aqui eu tenho a corrente através do resistor. Você vai pegar
220, como é que calcula a corrente do resistor? Pega a tensão em cima dele sobre a resistência. Então, eu tenho aqui 220 com ângulo de 30 sobre a resistência, que é 15 com ângulo 0. Então, eu tenho 220 dividido por 15. Dá 14,67 com ângulo 30. Tá? Observe que o ângulo aqui da minha resistência é igual ao ângulo da minha tensão. Tá? Porque não tem defasagem, resistor não tem defasagem. Agora vamos pegar aqui o ângulo da corrente do indutor. Simplesmente você vai pegar a tensão do circuito, né? A tensão total aqui que é 220 dividido por 220 com ângulo 30 dividido por 37,7, que é a minha impedância indutiva. Aqui. Impedância indutiva. Cadê a impedância indutiva? 37,7, exatamente. Isso aqui dá 5,84, que é, agora você pega 30 menos 90. 35,84 com menos 60, tá? Essa divisão aqui deu 5,84, 220 dividido por 37,7, tá? Com ângulo menos 60. Então aqui, o meu indutor ficou com ângulo 90 graus em relação ao ângulo da minha tensão, tá? Corrente no indutor. Observe que a corrente no resistor é diferente da corrente do indutor. A soma dessas duas correntes aqui, ó, tem que dar 15,78. Tá certo? Como é que vocês descobrem rapidinho para ver o módulo, se o módulo bate? Simplesmente vocês pegam 14,87 ao quadrado, né? Mais 5,84 ao quadrado. O resultado desses dois aqui, essa soma ao quadrado aqui, você tira a raiz quadrada, dá 15,78, igual que a gente fez lá antes, tá? Beleza? Similar isso aqui, gente. Cadê? Similar isso aqui, ó. Raiz quadrada deles, tá? Raiz quadrada desse, só do módulo aqui. Vocês percebem que bate aqui certinho. Para descobrir o ângulo, você tem que fazer da forma que a gente fez aqui, ó. Passo a passo aqui, ó. Aqui, claro que a gente fez na tensão, lá a gente vai fazer na corrente. Passo a passo aqui, a gente descobre que bate certinho. É só seguir esse passo a passo aqui, ó. Bate certinho os ângulos aqui. E o valor do módulo também. Então, para termo de treino, vocês podem fazer esse cálculo aqui. Então, nós descobrimos IR e L aqui, tá? Calcule a corrente total do circuito. Essa aqui não. Essa aqui é... Deixa eu ver... Passei aqui. Só um instante. Resposta: diagrama fasorial, a tensão da corrente. Não, isso aqui é o diagrama fasorial. Isso aqui é porque eu precisei desses valores aqui, ó, para jogar no diagrama fasorial. Então aqui eu tenho uma corrente total de 15,78 com ângulo de 8,3. Então aqui uma corrente IR de 14,67 com ângulo de 30. E tem uma corrente L de 5,84 com ângulo menos 60. E também tem uma tensão de 220 com ângulo de 30. 220, a tensão está aqui, 220 com ângulo 30 está aqui, a tensão está aqui com ângulo 30, tá? A minha resistência está em fase com a tensão, como sempre, 14,87 com ângulo 30, minha corrente R, né? A corrente da resistência está em fase com a minha tensão, tá? Aí eu tenho a corrente total está aqui, 15,78 com ângulo de 8,3, tá? Por isso que o ângulo tá aqui embaixo, porque o ângulo é pequeno. E também eu tenho minha IL 5,84 com ângulo menos 60. O ângulo de menos 60 está aqui, conforme eu falei na prática. O ângulo para cá, no sentido oposto, é negativo. Então, menos 60 está aqui, ó, tá? Então, aqui é a representação fasorial, tá certo?
Observe que a corrente através do resistor está em fase com a tensão V aplicada sobre ele, tá? Por outro lado, a corrente através do indutor está atrasada 90 graus em relação à tensão aplicada sobre ele. Tá aqui, ó. 90 graus em relação à tensão aplicada sobre ele, tá? Calcula as potências ativa e reativa e aparente. Então aqui a potência ativa. Potência ativa é V vezes I cosseno do ângulo. Tá aqui, ó. Tensão vezes a corrente total, tá? A potência a gente pega a corrente total, tá? Tensão vezes corrente total vezes o ângulo φ, 21,7. Isso aqui dá uma potência de 3.225, que é 220 vezes 15,78, tá? Vezes o ângulo. Que ângulo é? Cosseno de 21,7. 3.225,78. E vamos pegar agora a potência reativa. Mesma coisa, só que você multiplica pelo seno, né? 220 vezes 15,78 vezes seno de 21,7. Dá 1.283,61 volt-ampere reativa. Aqui está potência ativa dá 3.225,58 watts. E minha potência aparente é tensão vezes corrente, que dá 3.771,6 volt-ampere. Tá bom? E vocês perceberam, o fator de potência aqui está ótimo. Se você pegar o cosseno de 21,7, o fator de potência está 92,9. Se vocês forem pegar o valor do fator de potência aqui, está uma maravilha. Tá? 92,9. Muito bom esse fator de potência. Então, temos aqui a potência ativa na representação do triângulo de potência de 3.225 watts. Potência reativa 1.283 volt-ampere reativo. Potência aparente 3.471,6 volt-ampere. Tá? Com ângulo de 21,7. E aí, você tirando o fator de potência, é um fator de potência maravilhoso, porque significa que 92,91 da energia gerada lá, fornecida pelo gerador, está aproveitada. 92,91% da energia gerada lá no gerador, fornecida no gerador, está aproveitada está produzindo trabalho. Isso é uma maravilha. Então, observe, então, a conclusão que nós chegamos é, quanto menor o ângulo aqui, ó, de defasagem, melhor o aproveitamento da energia fornecida no gerador. Então isso aqui é uma maravilha. Por isso tem que ser sempre, quando você tiver muito reativo aqui, temos que corrigir o fator de potência, não tem jeito. Se o fator de potência não tiver alto, é desperdício de energia. É um gasto imenso de energia. É importante ficar atento com o fator de potência. Tá bom? A gente vai, de acordo com as aulas aqui, ao andamento da aula, a gente vai aprender como é que faz essa correção do fator de potência. Tá, gente? Tá certo, galera? E isso aí é percebido na prática, porque se o fator de potência for muito baixo, a bitola do cabo é enorme para passar energia, sendo que o aproveitamento é mínimo. É como se você pegasse um cabo de 10 milímetros para ligar um micro-ondas. Mas se você não utilizar o cabo de 10 milímetros para ligar o micro-ondas, que puxa uma energia baixa, muito baixo, ou um liquidificador que é relativamente muito baixo mesmo de energia, se você não utilizar um cabo muito grosso, vai sobrecarregar lá na rede, né? Porque necessita do cabo grosso. Por que necessita do cabo grosso? Aí você pode perguntar, mas para que um cabo de 10 milímetros para ligar um liquidificador? Não, porque a minha potência reativa é muito alta. Então, com o cálculo da potência aparente lá, eu preciso de um cálculo grosso. Mas não precisa. A gente pode resolver como? A gente pode equilibrar a minha potência ativa com minha potência reativa, diminuir lá o meu ângulo, né, φ, e aí sim eu posso trazer esse exemplo hipotético para o real. Não precisa de um cabo grosso, um cabo fino consegue ligar o meu liquidificador, que puxa uma potência relativamente muito baixa, uma potência ativa relativamente muito baixa, puxa abaixo, tá? Então essa é a importância de você conseguir, fazer os cálculos, tá? Equilibrar a potência reativa para não sobrecarregar a rede e você não precisar de cabos muito grossos, né? Bitola muito
muito grosso para você diâmetro, né? Um cabo com diâmetro muito grande, né? Para você ligar uma carga que não precisa de tanta potência assim. Então, é importantíssimo. Tudo bem, aqui, esse último exemplo que eu dei para vocês pode ficar um pouco confuso, mas vocês vão entender de fato lá na frente, o que eu estou dizendo agora, tá? Então, nessa aula, gente, a gente aprendeu a analisar circuito RL em série e em paralelo, calcular a impedância, as potências ativa, reativa e aparente, fator de potência do circuito, desenhar o diagrama faseorial das correntes, das tensões de um circuito monofásico, tá? Então, esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Esse é o meu último exemplo aí, talvez não ficou muito claro, mas a gente vai entender lá na frente, tá? E é isso, gente. Bons estudos, estou aqui até 22 horas, tá? Qualquer dúvida pode me acionar aqui. Boa aula. Tchau, tchau.